Olá, meu nome é Júlia e o objetivo desse trabalho foi avaliar as propriedades óticas de aerossóis presentes na cidade de Itajubá, em Minas Gerais, e determinar uma possível influência das atividades de queimada na Amazônia nessas propriedades. Então, os aerossóis eles são definidos como um conjunto de partículas sólidas ou líquidas em suspensão em um meio gasoso, e eles podem surgir a partir de emissões diretas ou a partir da conversão de certos gases para partículas na atmosfera. E eles são distinguidos pelo seu tamanho, pela sua forma e composição. Os aerossóis eles têm grande influência no clima, uma vez que eles aumentam a quantidade de radiação solar refletida para o espaço e também podem absorver parte dessa radiação. E essa interação permite estimar a quantidade de aerossol presente na atmosfera. Então, pensando nisso, as técnicas de classificação dos aerossóis de Itajubá, nesse estudo, foram baseadas nas propriedades óticas obtidas através de uma série de dados que foi fornecida pelo fotômetro Simil, que está conectado à rede Aeronet. Essa foi a primeira oportunidade de se avaliar essa série. O fotômetro está instalado desde o ano de 2013 e o período de estudo compreendeu entre o ano de 2013 a 2017. Então, que nós temos as propriedades óticas que foram analisadas, foram então utilizados dados de profundidade ótica de aerossol, coeficiente de Youngston e valores de fração de moda fina. Então, a profundidade ótica ela é o principal parâmetro físico relacionado à atenuação da radiação em um caminho óptico. A fórmula de turbidez de Youngston estabelece uma relação matemática entre o tamanho e a quantidade dos aerossóis, para representar a profundidade ótica de uma camada de aerossóis na atmosfera. E a fração de moda fina fornece informações quantitativas sobre a proporção de moda grossa e fina de partículas de aerossóis. E essas variáveis também foram correlacionadas com a quantidade de focos de queimadas na Amazônia durante esse mesmo período de estudo, que foram obtidos a partir de uma base de dados do INPE. Todos os dados passaram por um teste de correlação estatístico para verificar se realmente havia relação entre essas variáveis. A classificação dos aerossóis foi realizada utilizando a análise dos dados de fração de moda fina e expoente de Youngston. Eles foram ambos calculados a partir dos comprimentos de onda entre 440 e 870 milímetros. E essa classificação foi dividida em poeira e carbono negro. Então, o carbono negro, ele é uma partícula que absorve radiação na região do visível, ela é refratária e ela advém de combustão incompleta de combustíveis fósseis, biocombustíveis e biomassa. E a poeira do solo, apesar de ser de contribuição natural, ela tem a sua emissão aumentada a partir de algumas ações, como, por exemplo, o revolvimento de solos nas atividades agrícolas. E nesse gráfico nós conseguimos visualizar as médias mensais de dados de profundidade ótica na cidade de Itajubá e as médias mensais dos dados de foco de queimada na Amazônia. E logo após os maiores índices de foco de queimada, há também um pico nesses valores de profundidade ótica. Além disso, né, o estudo verificou que, a partir das classificações e das análises, que aerossóis de moda fina e do tipo de carbono negro são predominantes em escala anual e sazonal na região, porém os períodos de maior abundância desse tipo de aerossol são os meses de agosto e outubro, que coincidem com os períodos de maiores índices de foco de queimada na Amazônia. A relação dessas duas variáveis foi verificada de maneira estatística, ou seja, há indícios de que, devido aos processos de transporte e dispersão, as queimadas realizadas na Amazônia afetam a composição de aerossóis em longa distância, como, por exemplo, na cidade de Itajubá. E isso abre oportunidade para que haja outros estudos nessa área para verificar se de fato há essa relação e quais podem ser os impactos nessas longas distâncias, como, por exemplo, na cidade de Itajubá.